Está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e eu estou aqui com Estamos formando um trio fantástico. Estou aqui com o Adriano Toledo. Ai, meu Deus do céu, não acredito que é a primeira vez que eu vou falar bem de um filme do Quarteto Fantástico. É a primeira vez que você vai falar bem de uma obra do Quarteto Fantástico. Uma obra-prima, diriam alguns. Porque você sequer um dia falou bem do Quarteto Fantástico, seja ela HQ, seja ela desenho, seja ela qualquer coisa. É verdade. Qualquer mídia. É verdade. Poxa. Esse podcast aqui tem memória. Não vem agora se bandear. Ah, sei lá, né? A gente sempre tem a esperança de que os ouvintes mais antigos não estejam mais por aí e não se lembrem, e os novos não se lembrem, né? De todo o hate que eu já joguei nesse grupo de super-heróis durante os primeiros 100 episódios do Pupilas, 100, 150, não sei. E diretamente do podcast Cofex, estamos aqui com o Felipe Xavier. Eu acho que o Adriano não vai ser o único desse podcast aqui que vai falar pela primeira vez, na verdade pela segunda, né? Porque eu já gravei um podcast lá no CoffeeX, que é a primeira vez que vai falar bem desse grupo, né? Não só de filme, mas do grupo em geral também. Acho que vou estrear aqui falando bem. E pra você que não viu o filme ainda, não se preocupe, nesse primeiro bloco nós vamos tentar segurar aqui a nossa emoção e falar de um filme de uma maneira muito genérica, ou seja, sem spoiler. Aí no segundo bloco fica por conta e risco, certo? Então, meus amigos, aqui temos Quarteto Fantástico, o filme de 2020. Primeiros passos. Temos aí um grande desafio, porque esse filme sofreu muito. Primeiro sofreu regravação, primeiro que sofreu com teste de público, sofreu com mudança da Marvel, tanto de linha editorial, assim, né, por assim dizer, quanto também de vender o seu filme, né, de vender a obra como uma história que não estava conectada a nada e tal. Então foram várias mudanças que esse filme marcou, né? E aí eu quero perguntar pra vocês, ficou bom apesar de tudo isso? Eita, posso começar? Eu sou suspeito pra falar de Marvel MCU, no caso, né? Então, eu sempre tendo a gostar, né, das coisas do MCU. A Marvel, eu digo que a Marvel, ela tem... É igual pizza. Você tem que cagar muito pra uma pizza sair ruim. Boa, então, boa comparação. Cara, o MCU, ele sempre vai entregar pelo menos uma experiência divertida com raras exceções, tipo Quantumania, por exemplo, que você sai com raiva. Sim. Eu acho que tá acima da média da Marvel. O Quarteto Fantástico entregou um filme muito legal, tipo, sei lá, um belo de um 7, 8, aquele filme que tá bem acima da média, principalmente se você comparar com os últimos filmes que saíram, né? Que são bem esquecíveis. Sim. E a química do elenco é fantástica, a história é muito bem amarrada, tem um respeito muito grande pela obra, tem um mundo ali que foi construído muito bem. Então, acho que, cara, muito bem feito e promissor, né? Eu gostei. Eu acho que ficou bom, mas eu também acho que a barra era bem baixa. Então, qualquer coisa que viesse talvez fosse melhor do que já aconteceu. Mas eu acho que ficou um pouco acima da média, assim, com certeza. É um bom filme. É um grupo que eu nunca me importei, eu nunca fui fã de Quarteto Fantástico. Os filmes antigos, a minha experiência com eles era, sei lá, era filme que eu vi quando eu era criança e falei, é uns filmes do Quarteto Fantástico que, enfim, era meio galhofa e tal, mas eu acho que a Marvel conseguiu fazer alguma coisa diferente. Assim, se o que vier da Marvel daqui pra frente for nessa pegada, eu acho que a Marvel tá num ótimo caminho, cara. E já que estamos aqui com fãs de The Bear, né? Temos aqui as comparações de comida. Eu vou colocar aqui uma comparação de comida que o Quarteto Fantástico pra Marvel é aquele hambúrguer que ficou famoso e quando você vai na hamburgueria nova, aí você chega lá e fala assim, pô, mas é esse hambúrguer? Tem 10 hambúrgueres melhores. E por que todo mundo fala desse hambúrguer? Porque foi o que levou a hamburgueria, né? Aquele estrelato e tal. Então, o Quarteto Fantástico, ela tem muito isso pra Marvel, né? É aquele super grupo que, na década de 60, levou muito o nome da Marvel, né? Trouxe essa
questão pessoal, questão familiar, que depois a Marvel se popularizou, né, com X-Men, com Homem-Aranha e tal. Antigamente, naquela época ali, eram heróis muito distantes, né, personagens muito distantes da realidade. O Quarteto Fantástico traz isso. Então tem toda essa mística do Quarteto Fantástico, porém, pra gente que é mais novo, né, um público que começou a consumir quadrinhos basicamente ali na década de 90, anos 2000, o Quarteto Fantástico sempre teve esse problema de a gente não conseguir se conectar, um negócio meio chato e tal, e o filme ele vem nessa, né? Uma grande expectativa por ser um super grupo da Marvel, por ser a marca, assim, o que levou a Marvel, né, para ser o foguete que ela é hoje, culturalmente, mas que não tem um impacto para nós consumidores mais novos. Você vê que... Mais novos perante os de 80. Exatamente. Você vê que, tipo... 80 é meio exagero, ok? Mas você vê que, por exemplo, eu tava ouvindo no Nerdcast, eles estavam falando do filme, eles gostaram pra caramba também, só que eles pegaram algumas fases nos quadrinhos, como a maioria ali cresceu nos anos 80, alguns deles pegaram fases, né, dos quadrinhos com o Quarteto Fantástico, com histórias clássicas, etc, né? É que, cara, se você for pegar as histórias mais clássicas do Quarteto Fantástico, elas são muito antigas. É o primeiro supergrupo da Marvel, veio antes dos Vingadores até. Então é muito difícil. Veio antes dos X-Men também, né? Antes dos X-Men também. É o primeiro grupo da Marvel como resposta até a Liga da Justiça, acredito. Acho eu. Eu acho que veio a Sociedade da Justiça antes e depois que veio a Liga da Justiça. Mas foi em resposta, assim, ao primeiro grupo da DC. Então, e aí fica nessa questão do problema de identificação. Aí no começo dos anos 2000 vieram os filmes que, beleza, horrorosos, ok. É muito difícil cobrar, né, também nessa época que o filme de super-heróis seja bom, até porque, tipo, não existia Fórmula Marvel, não existia Nolan, enfim, são filmes esquecíveis, que todo mundo quer esquecer hoje em dia. Mas acredito que no momento seja o melhor momento que a Disney, no caso, né, tem pra colocar heróis e grupos de heróis não tão conhecidos do grande público, embora o Quarteto Fantástico seja conhecido de uma forma ou de outra, na popularidade, né? Porque aconteceu no início do MCU, que o próprio o Homem de Ferro não era tão conhecido assim. O Capitão América mesmo, tipo, não era tão conhecido. Quem era os heróis, sempre quem foi os heróis mais populares da Marvel desde os anos 80 pra cá foi Wolverine e Homem-Aranha. O X-Men, né, e Homem-Aranha, né? Mas para isso acontecer, Adriano, que você tá falando, assim, de demonstrar pro grande público e tal, não fica com a impressão de que esse filme, eles estão mais contidos naquilo que se convencionou chamar de fórmula Marvel, do tipo assim, menos piada, sabe, menos ação, né, que foi até uma crítica que eu vi aí o pessoal colocando no filme, né, tipo, para ser apresentado como novo Homem de Ferro, coisa do tipo, né, esse marco, parece que faltou a comédia, o senso de comédia, a fórmula Marvel, que o pessoal tanto reclama, mas parece que faltou aqui. O problema é que a Marvel, ela criou uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim pra si mesma, que é a Fórmula Marvel. A Fórmula Marvel funcionou muito bem por 4, 5 fases, e depois a galera começou a, basicamente, cansar. E aí, no que a galera começou a cansar, não tem muito o que fazer, né? Tipo, tentar ao máximo inovar e fazer coisas diferentes da Fórmula Marvel a ponto de trazer frescor e trazer público novo e trazer a galera que eventualmente tenha cansado, né, da própria fórmula, mesmo sendo fãs, né? Muita gente, mesmo sendo fã, meio que perdeu um pouco do interesse de ver o filme no cinema, espera vindo até por conta do advento do streaming. Tem muita gente que prefere esperar o filme sair no streaming, e isso tá matando as produções cinematográficas. Eu tava vendo que tem até um fenômeno que tá acontecendo, inclusive, com séries que demoram muito para sair de uma temporada para outra, e acaba acontecendo de perder público. Com filme é a mesma coisa, tipo, demora pra sair um filme da Marvel entre um e outro, também a galera perde o
o interesse. E aconteceu isso recentemente. Acho que o ano passado teve o quê? Teve um filme da Marvel ano passado, que eu nem lembro qual foi. E acaba que o estúdio vai acabando tendo que se esforçar pra tentar fazer alguma coisa pra trazer essa galera de volta, né? Eu acho que esse filme funcionou exatamente porque eu acho que ele tá fora da Fórmula Marvel. Você falou, Léo, que você viu gente comentando que faltou piada e tal. Cara, pra mim, essa é uma das coisas fortes do filme, né? Porque, assim, a gente vive falando Fórmula Marvel, mas, tipo, o que é a Fórmula Marvel mesmo, né? Assim, se a gente for parar pra pensar. E eu acho que a Fórmula Marvel, ela tem uma coisa muito específica que eles não deixam o filme ficar pesado demais, eles sempre quebram com uma comédia, né? Sempre num momento que tá rolando uma coisa super dramática, assim, tirando os dois Vingadores, que é o Guerra Infinita e o Ultimato, que tem os seus momentos dramáticos e tal, mas se você pegar todos os outros, eles têm isso, né? Tá rolando uma super coisa, super dramática e vem alguém e fala uma coisa e quebra e, tipo, vem a piada, é divertido e tal. Como o Adriano falou, isso funciona por alguns filmes, mas eu acho que não é toda obra que encaixa isso, né? Tanto que a Marvel tem diversos altos e baixos e todos utilizando essa forma. Esse filme aqui, eu consigo ver ele como um filme divertido, mas ele não é engraçado. Ele tem um momento ou outro que tem um tom mais leve, meio que de cômico, mas não tem piada. Eu não consigo, assim, lembrar de cabeça, assim, tipo, puto, um momento que o personagem parou pra fazer uma piada. Até o próprio pouco, né? Johnny aqui, ele é mais comedido do que, se a gente for olhar nos outros filmes, o Chris Evans é um cara do American Pie no meio dos heróis ali, né? Tipo, então é completamente diferente. Eu acho que é por isso que funcionou, cara. Eu acho que fugiu bastante dessa pegada Fórmula Marvel. E é por isso que eu falei que se for a partir daqui, se for nesse tom, eu acho que é um caminho mega interessante e é um respiro, eu acho, que o universo de filme de super-herói tá precisando. Eu acrescento até o fato de que os momentos que você consegue rir no filme é muito mais uma técnica de roteiro para você trazer carisma para aqueles personagens do que propriamente uma piada, né? Então, tipo, para você se importar, olha só, os caras são carismáticos aqui, o Coisa, o de fogo lá, o Homem de Fogo. Tocha Humana. O Tocha Humana. Fã pra cacete! Caraca, mano. Só fã aqui, né? Mas agora sim, a gente falou um pouquinho da Fórmula Marvel, mas a gente poderia criar a tendência aqui, o termo Fórmula James Gunn. Porque a fórmula James Gunn tá aqui no Quarteto Fantástico, que é aquela fórmula que vimos ali no Super-Homem, que os senhores também gostaram, que é aquela fórmula de assim, o mundo é esse, já está acontecendo, e senta aqui e vamos lá. Né? Porque o Quarteto Fantástico faz isso mais ou menos, o Super-Homem faz bem melhor, mas é um lance de tipo, vamos lá, aceita que isso aqui é quadrinho e bora. Eu acho que essa forma que você tá falando, Léo, talvez o James Gunn tenha conseguido trabalhar ela melhor, mas eu acho que é uma fórmula quadrinho, até porque a gente tá vendo duas obras aí que saíram, né, uma atrás da outra, e que elas têm o mesmo tom nesse sentido, eu acho. E foi uma coisa que eu comentei no meu podcast lá, que a gente também gravou sobre o quarteto, que cara, essa roupagem de um universo que ele é obviamente fantástico. Eu sei que a gente vai tá falando sem spoilers aqui ainda, mas tem uma coisa no Quarteto Fantástico aqui, tem um fato de um personagem e se fosse uma civilização que as pessoas só falam, isso aqui existe e lide com isso, tá bom? Por quê? Porque quadrinhos, cara. Do mesmo jeito que lá no filme do Superman também, do nada, você vê coisas absurdas acontecendo lá e você compra, porque os caras pintam um universo que não é pautado na realidade. Por exemplo, se você olhar esse quarteto e comparar com o primeiro Homem
Homem de Ferro, cara, eles definitivamente não estão no mesmo universo, não tem o mesmo tom de filme, não tem esse compromisso com a gente sentir de que isso poderia existir na vida real, saca? E eu acho que esse é o, pra mim, cara, esse é o caminho que a galera tem que tentar ir agora, sabe? Porque o sombrio e realista parece que já deu, né? A galera já cansou. Mas isso também é uma questão também a Marvel, ela criou uma coisa que é, digamos, genial até um certo ponto, porém, muita gente acaba se cansando, que é o multiverso. Você pode ter mundos diferentes entre eles, tipo, esse mundo que rola o filme do Quarteto é completamente diferente, é outro mundo, que tem uma tecnologia completamente diferente, que dá a entender que a tecnologia que tá ali, inclusive em parte, graças ao Reed Richards, que inventou boa parte das coisas ali, e também você tem outros mundos como o do Deadpool, que é completamente diferente, que dá pra você tomar liberdades maiores, né? Você não tá preso em pegar aquele universo padrão meio meia e ter que ficar se prendendo, porque qualquer coisa que você mudar, você vai ferrar com a continuidade do negócio. Então, isso também dá muita liberdade pra Marvel começar a, digamos, brincar com as coisas. E também, tipo, nada impede que o que vai acontecer, muito provavelmente, né, dado o desenrolar, esses universos se cruzem, né? Acho que, assim, o James Gunn, ele banca isso, né, essa questão de tipo, vamos fazer aqui sem explicar, que a galera vai curtir, a galera vai gostar e vai vir junto com a gente. Então eu acho que ele dita essa tendência, né, ele banca essas coisas por ser um grande fã de quadrinhos, né, então ele traz isso para os filmes dele, e eu acho que a Marvel ela começa a se ligar nisso, né? Durante muito tempo a gente ficou preso na questão científica da ficção, né? A gente tem que explicar que o mundo é assim, acontece assado, a capa tem que ter a sua função, o óculos do Ciclope tem que ter um mineral que não sei o que. Tipo, tem que explicar muito para fazer sentido. E o James Gunn, eu creio assim que talvez seja o maior nome, não que seja o primeiro, mas que fez isso acontecer e de falar, vamos lá, e isso aqui é quadrinho, e isso aqui é diversão, é mais importante a história do que a origem da história, vamos dizer assim. Mas isso, né? Com certeza, isso é uma coisa que eu vivo falando, até porque tem certos filmes, não só da Marvel, mas filmes de história em quadrinho em geral, e até outros filmes assim que não tem muito compromisso de ser muito sério, que entram quase como filmes de quadrinhos, sofrem de um problema com pessoas tentando ver seriedade e encarando de forma muito séria, e certos filmes também se levam muito a sério. O filme de quadrinhos, ele não pode ficar se levando muito a sério, senão ele perde o foco do que ele é. E aí você tem que ir no cinema assistir um filme de quadrinhos com essa mentalidade. Eu estou indo ver um filme de quadrinhos, vai ter muita coisa absurda, e é isso, suspensão de descrença e vamos se divertir, desligar o cérebro um pouquinho. A galera faz isso com certas coisas e não faz com outras, tipo, todo mundo tá de boa aqui no Velozes e Furiosos, os caras fazem certas coisas malucas com o carro, por exemplo, e vai assistir um filme de quadrinhos, tá cobrando realismo, entendeu? Recentemente a gente tem aí o grande fenômeno que foi a primeira temporada, não sei como tá sendo a segunda, que é a Wandinha, né? Tipo, a galera comprou e tem hora que não faz sentido, ela nunca morre, né? Tipo, gosta de tortura, mas como é que funciona isso, né, tal? Tipo, a galera simplesmente adotou aquele mundo e pronto. E eu acho que em alguns filmes de super, né, acho que dá pra colocar isso daí, sabe? E eu acho que, na verdade, o termo melhor que eu procuro pra falar sobre filmes de herói, filmes de super, né, é o termo de você sentir. São emoções que a gente sente, sabe? No caso ali, quando vocês gravaram lá o Super-Homem no Cofex, acho que o Guedão falou um negócio que, assim, satisfatório, e eu falei isso no podcast também, a palavra-chave é satisfação, é aquela satisfação de você ir num filme e se importar com os personagens, ou seja, no Quarteto Fantástico se importar com a família, sabe, você se importar com aquele universo. Eu acho que isso é maneiro, tipo, não só a risada, mas assim, você sentir quando o drama que aquele personagem está tendo. Então, acho que em algum momento a Marvel
ficou mais preocupada em nos explicar coisas e fazer referências e fazer ganchos para próximas entradas do que propriamente tentar colocar emoção no filme, fazer a gente se conectar enquanto público aos filmes. E eu acho que o Quarteto Fantástico ele vai para esse rumo assim, de tentar fazer com que a gente sinta, se emocione e tal. Uns vão mais, outros menos, mas eu acho que a iniciativa é essa, entendeu? Uma coisa que você falou, Léo, que quando a gente para pensar nesse tipo de filme, né? Que você falou que tem... a Marvel gastou muito tempo tentando explicar pra gente a regra do universo e tal. Eu acho que a gente tá num momento em que o filme de quadrinho, ele não... eu acho que a gente não deveria mais chamar de ficção, sabe? A gente deveria chamar de fantasia mesmo. Tipo, cara, são universos fantásticos que as paradas acontecem... Vai ter coisa que vai parecer com a realidade, mas você tem que comprar as regras desse mundo aqui. E às vezes a gente vai quebrar essa regra mesmo em prol de uma boa história, né? De uma história que vai se conectar com as pessoas e tal. Eu acho que o Sombrio e Realista, ele teve o seu momento, sabe? A gente viveu décadas, né, de filme assim. Acho que quem começou com isso foi o... Quem começou com isso foi o Nolan, né? E, por exemplo, eu acho que até hoje o melhor filme de herói é o que ele fez, né? Eu acho que é um filme que é super pautado na realidade e tal, mas eu acho que passou, é só um momento que passou e tá tudo bem, a gente tá em outro agora porque a gente se cansou desse formato, eu acho, né? Também tem a questão do seguinte, o próprio filme do The Batman agora, do Robert Pattinson, também é sombrio. Não é ruim, eu acho um bom filme e um bom universo que foi criado ali com a série do Pinguim também. Certos personagens combinam com o sombrio e certos personagens não combinam. Quando foi pro Zack Snyder fazer o Superman, não deu muito certo. Tipo, o primeiro Superman até ok, mas aí quando entrou na Liga da Justiça, já começou a ficar esquisito, porque tem um monte de personagem ali que não combinam com o sombrio. Então não tem como você cobrar que seja bom, sendo que não foi feito, o personagem não foi concebido daquela forma. O Superman não era pra ser um personagem sombrio. Flash sombrio, ser sombrio não é legal. Então, sei lá, cara, agora o Batman, você pode fazer quantos filmes do Batman sombrio que for, dificilmente vai ficar ruim, quer dizer... É um personagem que pede isso, né? É um personagem que combina com isso, né? São filmes que, sendo sombrios, dá pra ser. Tipo, sei lá, você pega um filme do... Se fizer outro Watchmen, por exemplo, hoje em dia. O filme do Watchmen que saiu é sombrio também, é do Zack Snyder também, e é meio controverso, né? Tem gente que gosta e tem gente que odeia, né? Eu achei que você ia dar a sua opinião agora. E é bom, eu fiquei esperando. Cara, eu não sei, cara. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme, mas eu não desgosto dele. Eu acho que ele até tem méritos ali de simplificar certas coisas que no quadrinho é muito convoluto, né? Mas é complicado de você falar, cara, que é Alan Moore, né, meu? Então... Eu gosto, cara, eu acho que ele fez o que deu ali, saca? Isso, fez o que deu. Eu acho que Snyder seria um muito... cara limitado também, então não dava pra fazer muito mais que aquilo. Exato. Então, sei lá, eu acho que é isso, cara. Tipo, certas coisas combinam, certas coisas não combinam. Então, paciência, tipo... E aí, no caso do Quarteto, eu acho que combinou mais ser um tom mais esperançoso, ser um filme mais colorido, ser um filme sem muita coisa sombria. Embora até tenha umas partes meio assim, né? Sei lá. Eu creio que tem espaço pros dois, sabe? Tem espaço pra você ir pro realismo e tal, ir pra sátira. Acho que o mais importante é você conseguir conectar o público, a gente, com a história que você quer contar ali, né? Você tem a sátira que começou ali com The Boys, beleza, funciona e tal. Você tem um super-herói mais comédia, você tem um mais realista, enfim. Eu acho que o Quarteto Fantástico, ele é um filme que, embora ele não esteja fazendo o sucesso esperado da Marvel, eu acho que ele vai crescer com o tempo. E eu acho que a Marvel tem essa intenção de colocar aqui, esse aqui é o que a gente quer daqui pra frente. A gente quer contar a história como sendo um marco zero, sabe? Tipo, Deadpool foi lá, destruiu tudo, do filme Deadpool e Wolverine.
e agora a gente vai tentar ir por essa linha aqui, né, que é o Quarteto Fantástico. E eu acho que é um bom marco zero, sabe? Não tem o carisma do primeiro Homem de Ferro, né, comparação, né, inequívoca que a gente vai acabar fazendo, mas existe sim um bom protótipo, uma boa história ali, sabe? Sabe que eu acho que essa comparação é meio triste o que eu vou falar, mas, cara, eu acho que nunca vai ser, saca? Não vai ter um momento que a gente vai falar, tipo, putz, esse filme aqui me empolgou assim como o primeiro Homem de Ferro, sabe? Por exemplo, o filme do Superman agora, que saiu, que é o começo de um novo universo, apesar de ser o meu super-herói preferido e eu gostei pra caramba do filme, não é o mesmo impacto. Acho que porque a gente já viu tanta coisa hoje, falando em 2025, em 2008 não tinha tanto, né? Então, tipo, eu acho que, sei lá, eu acho que esse sentimento vai ser difícil a gente ter de novo, sabe? Um sentimento igual, assim. A gente vai sempre ficar falando, nossa... Porque foi uma coisa que aconteceu ao sair do cinema, eu tava com a minha esposa, e aí eu virei pra ela, do quarteto agora, né? Eu virei pra ela e falei, e aí, gostou? Ela falou, gostei. Aí a gente ficou em silêncio por mais um minuto, ela falou... Putz, mas parece que não é a mesma coisa, mas tipo... Aí ela começou a citar filme da Marvel, de mais antes, assim. Eu falei, putz, pois é, né, cara? Que parece que... Eu queria apagar da minha memória alguns, assim, pra reviver umas paradas de novo, assim, sabe? Ah, cara. Mas é que é o tipo de coisa que... Sei lá, meu, certa... Nem a fase até chegar no Ultimato. É meio que uma... Eu não sei, uma conjunção estelar, tá ligado? Tipo, foi um alinhamento dos astros, né? Tipo, meu, cara, muita coisa, tipo... Foi muito especial, cara, isso. E tanto é que você pega até os próprios irmãos russos, não fizeram mais absolutamente nada de bom. Nada. Então, assim, eles gastaram tem muito filme deles depois. Muito, e todos eles medíocres. Gastaram toda a mana deles nisso, entendeu? E tanto que eles estão trazendo eles de volta agora pro Doomsday, pelo visto, né? E o coisa também, o Downey Jr. e etc. Não tem como, os caras estão... os caras tinham certas condições ali que lugar certo na hora certa, coisas assim, não tem como falar que não é isso. É que a gente fica com aquela esperança de, mais uma vez, eles conseguirem lançar aquele filme-evento, aquela Copa do Mundo, né? E cada vez que a gente vai envelhecendo mais, vai ficando mais difícil mesmo, né? Quem sabe daqui a pouco a galera se empolgue com o filme de Leisenthal, sabe? Não é difícil, cara. O filme... O que a gente quer é aplaudir no cinema com On Your Left, tá ligado? Do Sam falando, entendeu? Uhum. Parece que a gente quer isso de novo. E não vai ter. Pelo menos não pra nós, né? Pra nossa geração. Pra nossa geração. Não sei, né, cara? É mais complicado. Às vezes a gente tem isso com a Doomsday aí, com o próximo, vai saber. Mas eu fico feliz, assim, de trazendo boas histórias. Quarteto Fantástico é uma boa história. Eu acho que é pertinente o comentário do Felipe de que, não vai ser mais. E eu acho que a gente não tem que procurar mais. E aí, se vier, a gente vai ser surpreendido positivamente. Mas se não, a gente curtiu um bom filme, como foi Super-Homem, como foi Quarteto Fantástico, e eu acho que é isso. Não é um filme, oh meu Deus, mas é um filme legal, assim, tipo, você não sai revoltado que você gastou, sei lá, R$30 no ingresso no cinema, mais 30 da pipoca, você não fica chateado. Tipo, valeu a pena, entendeu? Outra coisa, né? A Marvel tem muitas histórias boas. Não é só o que foi contado e deu certo nas fases 1 a 4, 1 a 5, que são boas histórias. Tem várias outras histórias que também não foram contadas ainda. Ou não foram contadas na sua, sei lá, com o jeito certo, se for pensar, sei lá, tipo, Guerra Civil mesmo é um filme que eu acho legal, lá das primeiras fases, né? Mas ele some em comparação com o que o arco Guerra Civil foi. Não assim chega aos pés do que é a dimensão, né, nos quadrinhos. Não tem como.
E assim como Guerra Civil, tem outras muitas sagas que não chegou nem perto de ser tocados no cinema. Então, assim, nunca vai faltar material base pra eles fazerem, né? Nem a DC, nem a Marvel, nem a DC. E o James Gunn agora tá, tipo, vai deitar e rolar lá também. Você vê que já vai começar a ter, inclusive, papo de multiverso também, né? Antes de continuar com essa palhaçada, o que você acha de dar aquela moral pra esse podcast que nunca te pediu nada, além de dinheiro e juras de amor eterno? Você já sabe que pra continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar por Pupilas em Brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente. Não te custa nada e você dá um confete maravilhoso pra nós. Mas, se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das 5 estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPay e nos procurar por lá. Esse din-din que cai nos ajuda com o custo podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui, só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo carinho de estar aqui. Beijos! Bom, galera, voltando agora pro segundo bloco, spoiler liberado se você ainda não viu o filme. Eu acho que vamos entrar num consenso aqui, vale a pena no cinema, beleza? Se você não assistiu, vale a pena? Eu acho que vale. Vale Todo sim. mundo concorda aqui? Vale o rolê? Com certeza. Então beleza, então. Hoje, o cinema tá tão caro e a gente tem tantas formas de ver um filme, né? Seja pelo streaming ou por outros métodos aí, que o filme tem que valer a pena mesmo pra você sair de casa, gastar com estacionamento, ingresso, tudo mais, né? Então, assim, Quarteto Fantástico vale. Tá aqui o selinho de valeu a pena. E a gente pode falar um pouquinho aí sobre a história aí de vocês, o que vocês acharam de já colocar um super vilão aí, o Galactus, né? Porque tem gente aí que pode ter ficado chateado, né? Porque o Galactus, ele poderia ser o novo Thanos, né? Sendo construído como tal, mas aí ele veio meio nerfado, talvez. Assim, eu achei legal, eu achei que foi uma boa representação, muito mais digna do que a anterior, né, obviamente, que era só uma nuvem. Inclusive pegaram um ator legal pra ser ele, que é o tiozão do A Bruxa, né, que tem um vozeirão, né, só que eu não sei, cara, dá um pouco de impressão de potencial não gasto da melhor forma, porque vamos lá, o papo bem nerd, né? Se você for pegar no quadrinho, a impressão que eu sempre tive é que o Galactus era muito mais forte do que o Thanos. E o Thanos foi uma ameaça muito maior no MCU. Levou muito mais tempo pra eles se livrarem, né, de tudo. Foram vários filmes com o Thanos como vilão principal. E o Galactus foi, tipo, relativamente simples, entendeu? De resolver. Então dá um pouco de impressão de que poderia ter sido mais difícil, não sei, se tivesse, sei lá, tido mais filmes. Assim, eu acho que o Galactus, ele não morreu, né? Ele só foi arremessado para outra dimensão, né? Então, eu acho que pode ser que ele volte, mas em relação a vilão, eu acho que o Doutor Destino, que é o que vem por aí, eu acho que é um vilão muito mais interessante, assim, de ser trabalhado como um personagem mesmo, e até com eles voltando com o Downey Jr., eu acho que eles vão dar muito mais atenção pra isso. Porque eu tenho a impressão de que o Galactus é só um bicho forte, assim, que é imparável e que, enfim, eu não conheço muito do background, além do que a gente tem desse filme aqui, né? Que parece que ele é um ser que é muito antigo, ele é mais velho que o universo que a gente... o universo que a Marvel existe, né, e tal. E ele é meio que fadado a ficar consumindo planetas e tal. Então, tipo, eu não sei se tem muito que explorar, assim, pra ficar construindo pra uma saga de um vilão desse. Porque, por exemplo, quando a gente olha pro Thanos, o Thanos ele era um vilão complexo, né? Tipo, ele era um cara que tinha um plano, que ele tinha uma visão de mundo, ele tinha uma motivação de fazer uma parada que ele acreditava que era o certo. Então, eu acho que eu consigo ver o Doutor Destino, assim como o Thanos, sendo trabalhado mais a longo prazo, né, do que o Galactus. Sei lá, eu entendo essa parada de que, tipo, ele é um ser super poderoso e ele morreu meio fácil, né? Ele não morreu, né? Ele foi vencido meio fácil, mas, sei lá, talvez eles fizeram isso pra focar mais no Downey Jr. como destino, né? Não sei. Porque já vai ser direto Vingadores Doomsday, né? Aí eu não sei também se vai ser um filme que vai
se resolver dentro de si ou se vai ser o início de um arco, né? Que nem foi com os primeiros, né? Vai ser o Doomsday e depois o Guerras Secretas, não é? Ah, é, verdade. Tem essa... Eu não sei qual que vem primeiro. Eu acho que o Guerras Secretas é depois, porque eu acho que o Guerra Secreta vai rebootar, né? Sei lá. É bem provável. Mas eu acho que que é o Doomsday primeiro, porque já tem gente, já tem elenco, já tem foto do elenco, já tem a galera que sai ano que vem, vai né? Voltar, né? Eu acho que sim. Já tem gente, já tem o elenco confirmado, já tem aquela foto que divulgaram com as cadeiras de estúdio, com o nome dos atores. Uhum. E aí tem, tipo, o cara que fez o Ciclope lá, o James Marsden. Eu acho que tem o Patrick Stewart, o Ian McKellen, toda a galera dos X-Men clássicos. Então, tipo, dá pra você criar uma expectativa muito grande em cima desse filme. Além do mais, sabendo que tem lá também, óbvio, né? Tipo, Pedro Pascal, o Joseph Quinn, a galera aí os quatro, né? Do Quarteto Fantástico, né? E além do que, né? O Quarteto Fantástico apareceu também na cena pós-créditos do Thunderbolts, né? Então tá se amarrando, né? Tá começando a parecer que vai voltar para aquela questão que foi quando das primeiras fases do MCU. Eu acho que a Marvel ela tem uma decisão difícil para tomar agora, de maneira tendo ponto de vista mercadológico, né? Porque assim, se você amarra muito, as pessoas não querem ficar fazendo dever de casa para ir assistir um filme. Só que se você, em compensação... não amarrar nada, né? Como é que você faz para arrastar esse público, né? Para ficar vendo vários filmes e tal. Então eu acho que ela tem uma situação difícil. Ela testou ali com Thunderbolts, deu muito certo, mas não deu o resultado financeiro que ela queria. Quarteto Fantástico, a mesma coisa, também não deu o resultado que ela queria. Então, eu não sei se ela vai continuar nesse rumo, né? Tipo, vamos fazer aqui um Doomsday e só pra galera assistir um filme e se divertir, ou se ela vai querer amarrar com outras coisas, sei lá, tipo, jogo de videogame, série, outros filmes, enfim, eu não sei. Eu acho que ela tem uma decisão muito difícil a tomar, sabe? Então, é aquela questão, né, do equilíbrio, né, eles têm que alcançar um equilíbrio que eu acho que, se for parar pra pensar no passado, nas fases anteriores, eles conseguiram com louvor, né, e eram fases que não tinha Disney Plus, que não tinha streaming, que não tinha 200 séries, e que talvez seja essa questão, né. Agora, sobre Doomsday, eu vou dizer que eu acredito, assim, na Marvel, né? Ela vai jogar um monte de personagem. E eu digo que eu acredito, assim, porque eles acertaram com os Vingadores, eles acertaram com Deadpool, né? Ficou aquela salada, mas foi uma parada muito divertida. Eles acertaram com o Homem-Aranha, né? Eu sei que tem muito errinho ali e tal, de história ali, de furo de roteiro, mas foi tão gostoso assistir aquilo. E eu acho que, assim, se eles conseguirem trazer essas experiências que eu mencionei para Doomsday, para Guerras Secretas e tal, não tem problema eles fazerem trazer esse monte de gente, né? Até porque eu acho que, assim, do ponto de vista estratégico, eles estão tentando aí pegar o carisma, a popularidade de certos personagens ou de certos atores, como o Robert Downey Jr., e empurrar para essa nova geração que ele está trazendo. Só que, assim, o Pedro Pascal, ele é um ator muito carismático, mas o personagem dele, o Reed, ele é um personagem difícil de você trazer carisma, né? Porque, principalmente, como é que você traz carisma pra um cara que é corno? Difícil você gerenciar isso aí. Não sei, né? Às vezes, não sei se os caras têm, tipo, qual que é a correspondência, sei lá, de uma Marília Mendonça, de um cantor assim nos Estados Unidos. Qualquer cantor de country. Então é basicamente isso, né, cara? Tipo, essa questão aí, tipo, você dá o que o público quer, no sentido de o que tá fazendo sucesso, meu. Pode ser, mas assim... Dor de corno sempre foi algo popular, chefe. Então era de se esperar que o menino Reed ia ter alguma... Ainda mais tomar colocando... umas guampa, né? Exato. Ainda mais colocando o Pedro Pascal pra fazer ele, né? Tem uma carinha de choro.
Tá assim com aquela carinha de choro. E o povo gosta dele, cara. Não tem então, eu queria falar sobre isso, que a Marvel, eu acho que a partir de agora, os movimentos da Marvel, eles vão ser mais calculados, né? Porque eu acho que nas últimas... Depois de Vingadores Ultimato, eles apanharam demais com vários filmes ruins e séries também e tal. Então eu acho que eles vão tentar ser mais assertivos. Uma das coisas que eles fizeram pra isso, acredito que seja o casting desse filme, né? Porque a gente tem... Assim, primeiro que o Pedro Pascal tá super em alta, o cara trabalha a escala, né, 18:1, né? Tá em tudo. A Vanessa Kirby é sensacional, uma atriz foda, assim. Eu acho que ela Excelente é o coração atriz do filme ali. O Johnny é o cara que explodiu ali na última temporada que saiu de Stranger Things, então ele acabou que foi uma ascensão meteórica desse cara aí, e ele funcionou bastante no filme, eu acho. Ele já teve no Gladiador, cara, o agente dele tá trabalhando. Pois é, e ainda trouxe o cara do The Bear aí, então, assim, tudo bem que ele tá atrás de um monte de maquiagem, né, mas a gente sabe que é ele, né, porque isso foi amplamente divulgado. Mas eu acho que essa parada é uma das paradas que a Marvel vai tentar pra angariar gente pra ver o filme deles, entendeu? É tipo, os caras que estão nas cabeças, isso parte já do ponto de que eles estão trazendo o Robert Downey Jr. de volta. Assim, se isso não denota desespero, eu não sei o que é, cara. De tipo, cara, a gente precisa trazer grandes nomes aqui pra um outro universo, assim. E por mais preguiçoso e desesperado que isso possa parecer, cara, pode funcionar e pode ser que seja do cacete, assim, entendeu? Então, eu acho que eles vão tentar fazer isso, assim. Você falou do Pedro Pascal no filme, o personagem dele ser difícil, né? Só que parece que a gente vê que o personagem dele é um personagem difícil ali dentro da família e tal, que ele é um cara mais super racional e tal, tem toda a discussão com a Sue, mas você gosta dele sem ter muito background ali do personagem dele, porque ele é o Pedro Pascal, entendeu? O ator cara, é o carisma, é o poder do carisma. Não é nem o poder do roteiro, é o poder do carisma, tá ligado? Eu acho que pode sim vir coisa boa, mais uma vez, eu digo assim que o filme é legal, apesar de que a gente falou aí do Galactus, eu acho ele muito legal na escala, quando ele aparece, né? Ele parece um negócio tão grande que não cabe eles e o Quarteto Fantástico junto, né? E aí quando ele vai para a Terra, ele parece até uma coisa menor do que era quando ele estava lá na nave e tal, né? E você falou assim que é um personagem que ele tinha sua motivação e a gente tem um pouquinho de dificuldade de entrar na motivação dele, né, e ver a complexidade dele. E eu acho que eles tentaram se aprofundar mais, mas a gente, enquanto o filme estava na pós-produção, a gente viu muitas notícias de que estava indo para a sala de exibição, a galera não estava entendendo, os caras tinham que voltar para a ilha de edição, chamava a galera de novo, teve regravação umas 3-4 vezes. Tudo bem, regravação é normal em blockbuster assim, mas o que me chama a atenção é que no teste de público, né, que esse pessoal faz esses testes, né, exibe o filme, né, para uma galera, nesses testes a galera não estava entendendo, e eu fico pensando se não era muito por causa do Galactus, de tipo, vamos colocar aqui uma crise existencial, que o cara vai ficar filosofando tanto, que vai ser chato, que a galera não vai entender, e aí cortou, porque tem coisas nesse filme que elas estão muito cortadas, sabe? Que não sei se vocês ficaram com a impressão que parece que meio que tá acelerado algumas coisas. A timeline, ela é meio estranha, meio confusa até. Mas eu acho que não tinha muito o que fazer também. Vou dar um exemplo. O coisa que incomodou a minha esposa bastante, quando a gente até depois ficou mencionando isso daí, foi que, tipo, a Sun tava grávida, né? Eles descobrem que ela tá grávida. E aí descobre essa ameaça chegando. Aí ele sequer faz uma menção de tipo, não é melhor tu ficar aqui? Né? Tu tá grávida e tal, eu vou te levar pro lugar mais perigoso do universo e tudo bem. E esse diálogo parece que não teve, assim, ou foi cortado, foi acelerado, porque não teve isso daí no filme, né? Então,
bola pra frente, vamos lá, a gente não quer explicar, não quer esse draminha de marido conversando com esposa, bora pro universo, né? Tipo, foi uma coisa que incomodou ela, que não é fã de quadrinho, entendeu? Então eu tô trazendo essa aqui, uma das queixas que eu vi, né? Que parece que o filme, ele trunca em algumas coisas. Algumas explicações são meio forçadas. Eu acho que, por exemplo, até a percepção de tempo da gravidez e do crescimento da criança é bizarro, porque a criança acaba de nascer no espaço e quando ela chega na Terra, ela já tem 1 ano, tá ligado? O tamanho, assim. Mas eu tava naquela vibe, assim, cara. Eu falei, sei lá, a criança cresceu mais rápido aí, porque eles ficaram 1 mês fora, né? Acho que depois, quando eles voltam, eles falam que eles ficaram 1 mês e tal, porque o tempo passa diferente em outro lugar, sei lá. Então eu meio que me apeguei a isso, assim. Mas você fala dessa volta, interessante, porque quando eles chegam, não faz sentido o homem mais inteligente do mundo pegar e dar uma resposta para um monte de jornalista ensandecido de que, tipo, o cara quer destruir a Terra, entendeu? Mas isso eu gostei, chefe, porque isso mostra, tipo, o Reed, ele é um cara muito bonzinho, e esse é um mundo meio que na inocência, Parece sabe? que ele é um mundo mais ingênuo, né? Mais ingênuo, exato. Então, tipo, ele não é o Tony Stark. Então, ele é o cara que não sabe não ser bonzinho, não ser escoteiro. Então, ele não tem como... Não tem nem... Sei lá, não é equipado pra isso, entendeu? E fora que eu acho que ele não fez isso porque ele é um cara inteligente no sentido ciência mesmo. Ele não é um cara que tem tato com as pessoas, ele não é um cara que vai conseguir pensar como relações públicas, tá ligado? Ele não vai conseguir falar, tipo assim, o que é melhor pra opinião pública e tal. Ele vai falar o que ele acha que é e beleza, assim, é um cara meio que, até meio off, assim, sabe, tipo, sei lá, vou falar a verdade, pô, não tem que falar a verdade pro povo aqui e tal, e pronto. Tipo isso. Outra cena que eu acho que assim, que é meio corrido, que eu não sinto que foi trabalhada ou foi cortada, tal, coisa do tipo, a galera tá toda revoltada, né, querendo que a Sul entregue o filho dela. E aí depois ela desce lá da fortaleza deles, a galera querendo queimar, botar fogo em tudo, aí ela dá um discurso, aí a galera, tá bom então, tamo junto, beleza, tamo junto. Eu não sei, cara, isso aí realmente é bem forçado, mas enfim, pra quem assiste anime já tá acostumado a ver isso pra caramba. E assim, o discurso dela é bom, tá, é bem escrito, não tô criticando o discurso dela, é bem escrito, é legal e tal, mas parece que assim, a composição, sabe, da situação ali ficou meio, beleza, ninguém, né, vamos lá. Por isso que eu acho que assim, a impressão que dá é que muita coisa saiu no corte, sabe, em algum momento, Isso fragilizar, talvez tenha mesmo, isso talvez tenha mesmo. Chegando ao final agora, eu quero perguntar pra vocês aí as cenas pós-crédito. O que vocês acharam aí? Como sempre, uma é besta e outra é melhor, né? Mas mesmo assim é melhor. Tanto que a besta eu nem lembro o que foi. É a animação lá dos animaçãozinha. 60, eu acho. Então, tipo, ok, fanservicezinho, mas é aquilo, né? Tipo, não é para aquilo que você tá. Não é aquilo que você tá esperando, né? E a do Dr. Doom foi legal, mas é curtinha, né? Dá uma sensação de, poderia ter sido mais, né? Sei lá, poderia ter, no mínimo, aparecido a cara do Downey Jr. Tem que acabar a cena pós-crédito, né, gente? É isso que tem que acontecer, na verdade. Não importa o que vem depois. Coloca ali durante os créditos, sabe? No fim ali, já resolve. Cara, é meio... Caraca, velho. E aí fica, né? Cara, olha o que aconteceu. No fim do filme, eu pesquisei. Quando acabou o filme, eu pesquisei. Tem cena pós-crédito? Aí eu vi lá que tinha 2. Aí eu falei, tá bom. Aí minha esposa perguntou, tem 2? Eu falei, tem, mas se você não quiser ficar, a gente pode ir embora. E depois eu vejo isso em casa e tal. Ela falou, não, vamos ficar. Aí eu, putz, você era a minha salvação pra me tirar daqui. E ela, que geralmente ela quer ir embora rápido. Aí ela falou, não, vamos ficar. E aí depois ela se arrependeu, porque foi o bagulho lá da animação que ela nunca viu na vida. Mas, tipo, eu acho que a primeira, que é a que importa, né? Eu
Cara, eu tinha certeza que eles não iam mostrar o Downey Jr. Eu fiquei pensando, cara, eles não vão ainda. Talvez os caras estão até trabalhando ainda em, sei lá, em como ele vai ser e tal, na roupa e tal. Mostra de costa ali, tá resolvido, uma capa verde e pronto, né? Mas... sei lá, pra mim tem que acabar. Chega de cena pós-créditos. Tô velho já, gente. Quero ir embora. Acabou o filme, eu quero ir embora. Inclusive, eu acho que dá pra gente gravar um P2 só de cena pós-crédito que não foi a lugar nenhum. Nossa, porque já deve ter muita coisa. Ah, tem. Nossa. Dá pra fazer 2, 3 programas. Do próprio Superman que tem isso? a última das últimas lá, não chega a lugar nenhum, né? Nossa, terrível a última do Superman. Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Agora a corrida mercadológica vai ser quem vai lançar primeiro, o Cofex ou o Pupilas? Quem vai lançar o primeiro podcast sobre o Quarteto Fantástico? A julgar pelo ritmo da nossa edição, pode demorar. Ah, vai demorar também. Tá com o editor. Não sei que dia que sai, não. Um dia aí. Então, quando você ouvir esse, vai lá ouvir o do Felipe. Agora eu vou ter que gravar um insert lá, Léo, falando a mesma coisa aqui pra não ficar injusto. Aí vai atrasar mais ainda a edição.